Bom dia. Bom dia, tudo bem? Professor, finalmente. Sim. Meu filho? Oi, Sara, tudo bem? Quanto Milagre, tempo? sir. Oi, time bem? Oi, Sir, tudo bom? Ixi. Oi, Lavínia, bom dia, tudo bem? Oi, Não sir, bom dia. incentiva, sir. Oi, Yasmin. Oi, Caio. Quem que tá com Renata? E aí, sir? De boa? Hã? Eu acho que É a Carolina, Cara, Acho que é a Carol, não é? Isso. Que eu esqueci de mudar, calma aí. Carol, é da mãe você? dela. É, Sora, que eu esqueci de mudar. Não, fique em paz, é só pra... Oi, Yasmin, bom dia. Oi, Cainho. E aí, Ei, como senhor, que bom estão dia. as Bom coisas? dia. Conseguiram Professor, fazer... Oi? professor, Oi, fala, meu anjo. me paga um açaí, sir? Oi? Me paga um açaí, sir? Pago, Felipe, já tá pago, é só ir lá e pegar. Que lugar que você comprou, sir? Oi? Que lugar que você comprou, sir? Ah, onde? Aí no ponto do açaí. No ponto do Sir. açaí, tá. Que nome que você Isso. deixou o açaí, sir? Filipinho. Filipinho, Ô, tá, sir? Vou lá. sir, ou você Pode chegar fala lá e assim, falar ó. assim, o aluno mais querido do professor veio buscar. Pronto, eles já O que você sabem. vai querer? Você vai querer um lanche? Um rap? Ô, O que você vai sir, querer, sir? Oi, fala, meu amor. aí, ou você fala assim, ó. Você tá Eu tão pago. baixinha, Sara. Não, o som Sir. Tá escutando agora? um pouco ainda baixo, né, Lavínia? Não, sir, acho que é o seu mesmo, porque o da tá Tá bom. escutando, sir? Não, eu tô escutando. Ó, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Fala alguma Sim. coisa aí, Lavínia. A gente tá te ouvindo bem, sir. Oi? Tô falando baixo agora, tô falando longe do Deixa eu microfone. desligar o ventilador, pode ser isso? Às vezes é isso, sir. Tá escutando Pode. agora? Não, escutando eu estava, eu só tô escutando você mais baixo, assim, sabe? Não muito alto. Sir, aquela Oi. hora eu ia falar assim pro senhor, o senhor podia falar assim que o senhor pagava, mas era só ele dar o dinheiro pra você. Aí ele Só paga, aí chegar no você paga. caixa, você paga minha conta, paga, dá o dinheiro aí que eu vou lá e pago. Ainda até dou troco. Você viu o que acho que fizeram no posto, sir? Não. Esses dias? Então, eu não lembro exatamente em que posto, assim, é meio naquela principal, perto do Monte Serrate. Eu não sei se é aquele posto ou é um pouquinho depois. Que uma pessoa foi lá abastecer, acho que era uma mulher, não lembro, foi abastecer, mas fez de propósito. Aí abasteceu, aí na hora de pagar, acho que era R$ 25, uma coisa assim. Só que aí ela foi e falou que não tinha 25 e só deu 20 e ficou devendo 5 ainda pro posto. Mas ela Olha. fez de propósito. Mas, ó, nem Que te falo. malvada! Ó, só pra você ter ideia, aqui no bairro, aí tinha uma mulher que tinha um salão de beleza. Tinha um salão, ela não tá mais. Ela foi lá e fez o seguinte, né? A moça entrou, pintou o cabelo, fez um monte de coisa. Aí, na hora de pagar, ela passou um cartão, aí o cartão não passava. Ela falou, então eu vou no carro buscar meu outro cartão, aí eu passo. Ela falou, tá bom. Aí ela desceu e foi embora, nunca mais pagou nada. Não... Só Saiu que toda ela fez o chique, toda cabelo, só que bonita. depois que ela fez é caro pra caramba, senhor. É, eu sei que ficou, acho que uns R$ 200. A mulher foi embora e não pagou nada. Já pensou na vida se essa moda pega? Que malvada! Sir, como dizem, é o jeitinho brasileiro, né? É, o jeitinho brasileiro não, né? É bem isso mesmo, né? Mas tá bom. E aí, quem fez a tarefa? Eu, sir. Ah, quer mostrar? Quer falar alguma coisa? Sir, eu fiz tudo com base nos textos da apostila. Eu não Ai, sei se tá certo. E o que você colocou? Em Ó, 1890. 1890, eu coloquei que os bairros e avenidas surgiram na cidade de São Paulo, imprimindo novos traçados para abrigar as
as residências dos Barões do Café. Mas isso Foi na a- tarefa 29? Uhum. Não, o que estava... Aí, Então, mas o que a gente precisa se atentar, Sara, é o tipo de indústria que existia na época. entendi. Dá uma olhada lá para você ver, ó. O que está pedindo na 29? Olha Posso lá. falar que eu coloquei, senhor? Ó, complete a linha do tempo, destacando os principais tipos de indústria em cada momento. Então, assim, Tá, para você entendi. falar, em 1890, qual era o tipo de indústria que existia? Tá bom? Pode falar, o Lavínia. Lavínia? Em 1800. Tá me ouvindo, senhor? Tô. Em Tô e não tô. 1890 eu coloquei Alimentícias. Que mais? indústria textil. Em 1890 também? Lavínia tá cortando. Não tô ouvindo nada, senhor. Também não. Lavínia. Então, Senhor, vou tá ouvindo agora? completando, tá, senhor? Sim, Lavínia. Bom dia. Lavínia. Senhor. Ah, tá. 1890. Eu coloquei os alimentícios e a indústria textil. Isso. Depois a outra. Só a indústria textil em 1900. 1900, indústria têxtil. Depois. 1930, indústria da base. Indústria de base. Em 1950. Indústria ligadas e multinacionais. Aí já entra as multinacionais. Em 1990, Tecnopolos. Tecnopolos, tá? Alguém gostaria de completar ou gostaria que ela repetisse? Lavínia, fala a última para mim. Tecnopolos. Se você, Lavínia, puder, tá? Eu agradeço. Se você quiser tirar uma foto, por exemplo, da sua apostila e colocar no grupo, tá bom? Alguém tem notícia do Pedro? Não, senhor. Não, senhor, ontem ele participou, normal. E na de ciências hoje? Acho que ele tava assim também. Não tava? Aí eu não lembro, senhor. Eu não lembro. Eu acho que ele tava, senhor. Então tá bom. Senhor, eu vou Então, mandar no grupo escrito, tá? Que fica difícil pra ver a apostila. Mas aí você acha que não dá para tirar? Qualquer coisa você coloca lá também. Você pode colocar o seguinte, digitar, colocando o seguinte, 1890, a questão de texto alimentícia, depois em 1900 a questão de só texto, e aí você vai colocando, tá bom? Aí fica a seu critério. Mas você pode colocar depois, tá? Não esqueça de colocar a tarefa 29, tá bom? Não precisa colocar agora, que aí a gente já vai começar na apostila, tá bom? Vamos lá, rapidinho. Ô, senhor, só uma de Pode falar. 1950 que eu não modifiquei, porque eu tinha colocado das multinacionais. Aí tá certo, né? Tá certo. Pode deixar, tá bom? Então tá, vamos lá rapidinho. Hoje nós vamos da página 26 até a página 29, a tarefa 30. A tarefa 30, gente, quando a gente estava em sala de aula, a gente montava um cartaz e tudo mais. Vocês vão estar fazendo essa atividade, mas aí vocês vão estar fazendo individualmente mesmo, não tem problema, tá? Que é uma pesquisa e tudo mais. Aí a gente só precisa dividir qual tipo, por exemplo, de imigrante que vocês vão escolher, tá bom? Aí a gente tenta fazer isso, tá? Então vamos lá, na página 26. Pode escolher, senhor, ou não? Então, aí a gente verifica, dependendo da quantidade de alunos, a gente verifica e a gente já distribui, tá bom? Então vamos lá. A imigração para o Brasil.
É a partir de 1808, com a vinda da família real para o Brasil e a oficialização da entrada aqui de outros povos europeus, que se fala efetivamente em imigração, isto é, a entrada espontânea e livre de pessoas em um país. Muitas razões e interesses favoreceram o grande deslocamento de pessoas dos mais diferentes lugares do mundo em direção ao Brasil. E a principal delas está relacionada com a necessidade de povoar e ocupar o extenso território brasileiro, já que a população ainda era escassa, cerca de 4 milhões de habitantes em 1808. Muitas áreas despovoadas, corriam o risco de serem ocupadas pelos países vizinhos, principalmente ao sul, do país. Assim, em um primeiro momento de 1808 a 1850, principalmente nessas áreas menos povoadas, foram concedidas terras a estrangeiros representando pequenos grupos experimentais. Em 1808, chegaram ao Brasil cerca de 1.500 famílias açorianas, ou seja, provenientes das ilhas dos Açores, que se dirigiram ao Rio Grande do Sul, onde fundaram o Porto dos Casais, hoje Porto Alegre. Em 1819, chegaram cerca de 1.700 suíço-alemães. Chegaram ao Rio de Janeiro, onde fundaram Nova Friburgo. Em 1824, teve início a entrada de alemães no país, instalando-se nas colônias de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Santa Amaro, São Paulo, Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Fundaram várias cidades que mantêm seus traços culturais, como Blumenau, Joinville e Brusque. Não é à toa que até hoje nós temos uma festa muito conhecida, que é o Oktoberfest, que é uma festa literalmente alemã, em Blumenau. Em um segundo momento, sobretudo após 1850, a imigração ocorreu com o desenvolvimento da atividade cafeeira e a proibição definitiva do tráfico de escravos, que foi a Lei Eusébio de Queiroz. Havia no país uma crescente necessidade de mão de obra para a produção de café, e tanto os fazendeiros, principalmente os paulistas, quanto o próprio governo passaram a fazer a propaganda na Europa para incentivar a vinda de imigrantes, oferecendo emprego e a possibilidade de obter terras. Até nessa parte aqui mostra, a Rede Globo fez uma novela, eu acho que é Terra Nostra o nome dela, que mostra a vinda dos italianos para trabalhar nas lavouras de café, não conseguiram ficar, muitos deles se aventuraram, foi nesse momento que chegaram até Jundiaí com a plantação de uva e tudo mais, tá? São exemplos que a gente tem. Até 1930, entraram no país cerca de 5 milhões de imigrantes, correspondente a cerca de 80% da população total imigrada da história brasileira. Vieram mais alemães, grande contingente de italianos e um número menor de eslavos, Os imigrantes deram importante contribuição à economia brasileira. Quais importâncias foram essas? Foi a mão de obra utilizada na produção cafeeira, ocuparam regiões despovoadas com as suas colônias, onde em pequenas propriedades produziam alimentos, como no sul, eram assalariados e, portanto, aumentaram o mercado consumidor, trouxeram novos conhecimentos agrícolas e até técnicas de indústria, que permitiram a diversidade de atividade para o Brasil. Esses diferentes grupos se espalharam pelo território brasileiro e agregaram traços culturais ao nosso povo. Até hoje nós temos traços, Seja ele japonês, seja ele alemão, seja ele italiano e tudo mais, são exemplos que a gente tem. Proporção das nacionalidades na imigração para o Brasil, de 1808 até 1995. Então, nós temos a maior quantidade de portugueses, depois italianos, outros que seriam de outras nacionalidades, espanhóis, japoneses e alemães. Então, a gente acaba tendo aí. O que seriam esses outros? Eslavos, que são os poloneses e russos, sírio-libaneses, judeus, holandeses, franceses, norte-americanos, ingleses, coreanos, bolivianos, nigerianos, entre outros.
povos, né? Então, a gente tem uma grande quantidade, chilenos, né? Chineses, e assim, uma quantidade enorme, né? Hoje você vai, às vezes, para São Paulo, você vê lá os bolivianos, você vê lá os haitianos, né? Que hoje nós já temos uma grande quantidade. Não é à toa que até na nossa cidade, seja Jundiaí, seja Itupeva, nós temos um grande contingente de haitianos, né? Até na nossa escola a gente tinha 2 funcionárias, né? 2 moças que trabalhavam aí haitianas, né? Que era a Josi, né? E a outra que eu acho que é a... não vou lembrar o nome dela, acho que é Shelly, tá? Então, nós temos a tarefa 30 para a gente estar fazendo. Vamos lá olhar a tarefa 30? Hoje eu não vou deixar ela para o final, não. Vamos lá. Então, a tarefa 29 foi a questão da linha do tempo, e agora a tarefa 30. O que é a tarefa 30? Eu vou diminuir aqui para mostrar para vocês. A imigração para o Brasil, imigrantes e áreas de fixação. Então, nós temos os portugueses, eslavos, alemães, italianos, espanhóis, japoneses e sírio-libaneses, tá? Áreas de fixação, né? Então, o que vocês precisam fazer, tá? Então, vocês vão escolher um desses povos, tá? Entre nós aqui, daqui a pouco, ó, eu tenho 2, 4, 6, 7. Então, eu vou ver quantos alunos tem, para a gente estar fazendo uma distribuição desses, né, dos povos, para que todo mundo não faça o mesmo, tá bom? A tabela nos mostra os principais grupos de imigrantes que se fixaram no Brasil. Escolha um desses grupos e faça uma pesquisa, tá? Destacando em que momentos vieram para o Brasil. As áreas de concentração, as atividades a que se dedicam e suas tradições. Vou dar um exemplo. Japonês, né? Aonde eles estão fixados, a gente sabe naquela região do bairro da Liberdade, a gente sabe como algumas cidades que a gente já analisou. Mogi das Cruzes. Isso, né? Aquela região, nós temos a cidade de Bastos, né? Que é ali naquela região de Mogi, né? De Presidente Prudente, né? Que tem, vamos falar, uma grande colônia, vamos falar de japoneses, né? Então, a gente escolher falar das tradições, das comidas e tudo mais. Construa com os dados coletados em uma folha cartolina ou papel cartão um painel sobre o grupo que você pesquisou. Nesse caso, vocês podem fazer numa folha de sulfite mesmo, não tem problema, tá? Tá fazendo isso aí. Ah, professor, eu posso fazer, por exemplo, no computador e depois eu só apresentar? Pode, não tem problema, tá? Aí fica a critério de vocês, tá bom? Então, Senhor, eu tenho... então o que tem que fazer, senhor? Você vai ter que pesquisar sobre um desses povos e vai estar colocando, olha lá, destacando em que momento vieram para o Brasil. Por exemplo, os japoneses, quando que eles vieram? Áreas de concentração, então você vai colocar, eu dei exemplo aí, a cidade de São Paulo, no bairro da Liberdade, mas nós temos outras cidades, né? Nós temos aí Mogi, nós temos aí, vamos falar assim, Bastos, nós temos Presidente Prudente, aquela região que tem um grande contingente, tá? Mas isso aí eu vou estar pesquisando. Que atividades que ele desenvolve? Então, muitos dos japoneses trabalham muito com a questão do quê? De hortaliças, né? De feiras e tudo mais, pastel, né? Então, tudo isso dá para a gente falar um pouquinho e mostrar, né? Na região de Bastos, os japoneses fazem muita questão da criação de galinhas, né, poedeiros, ou seja, a questão de ovos. Então, eles trabalham com granjas, tá? E aí a questão das suas tradições, ou seja, a comida japonesa, festas direcionadas japonesas e tudo mais, tá bom? Entendeu, Felipinho? Entendi. Então, tipo, para precisar quando que eles vieram, as áreas de concentração que eles precisavam de mais, Isso, aí você atividades que pode eles ficavam fazer. de concentração. Aí você pode fazer isso no computador, tá? E aí você na quarta-feira que vem vocês me apresentam, tá? Ou vocês podem fazer numa folha de sulfite, tirar foto e me mandar pela Agenda Edu. Senhor, se eu for fazer pelo Word, né? Eu vou ter que Isso. compartilhar ou vou ter que ler? Não, aí você pode compartilhar, não tem problema, tá bom? Ô, Sor, Oi.
Até se quiser, tipo, fazer, tem uns estilos, eu tenho aplicativo que você faz o vídeo, tipo, põe as imagens e você vai narrando, pode também, né? Tipo, estilo Pode, aí documentário, fica. assim. Isso, pode ficar a critério de vocês, tá bom? Então vamos tentar, pelo menos, estar fazendo. Oi, pode falar, Carol. No caso, é só o texto, né? Não precisa de imagem, ilustração. Se você tiver imagem, você pode colocar, vai ficar mais legal, né? Mas não precisa não, tá bom? Aí, Tá? no caso, quem não for fazer pelo computador, assim, te manda foto pela Agenda Edu? Isso, ou faz uma folha de sulfite, pega, me mostra a folha de sulfite e apresenta quarta-feira que vem. Ah, professor, eu não quero apresentar, então eu posso mandar pelo computador, pelo Agenda Edu? Pode, tá bom? Pelo menos não tenha desculpa de não fazer, tá? Ah, eu tenho vergonha de apresentar. Então, manda pela Agenda Edu para não ficar sem a nota, tá bom? Sem os pontinhos, tá? Tudo bem? Eu vou interromper aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Aí vocês me ajudam aí rapidinho. Oxe, vou interromper. Ó, nós estamos agora, no momento, nós estamos com 8 alunos na sala. Uhum. Certo? E aí, então, eu gostaria de fazer o seguinte, tá? Tem alguém que quer escolher o seu povo? Por exemplo, Eu já ser escolhi, imigrante? sir. Qual? Japoneses. Tá. Mais alguém gostaria de fazer de japoneses? Não. Tá. Então, eu tenho agora portugueses. Sara, pega um papel aí e marca para mim, por favor. Tá, sir. Tá, eu então, quero fazer o que você quer fazer, Carol? português. Português, muito bem. Então, você marca aí, Sara. Português, você marca Carol. Eslavo, alguém gostaria de pesquisar? Eu posso ficar com os alemães? A Lavínia, alemães. Então, ó, português, Carol. Alemães, Lavínia. Quem mais? Eu vou escrever e depois mando no grupo, sir. Isso. Vamos lá. Japoneses, a Sara. Gustavo, qual povo você vai pegar? Qual imigrante? Ana Luísa, Caio, Yasmin. Yasmin vai fazer com espanhóis. Então, coloca lá, espanhóis e Yasmin. Ixi, Gustavo, você cochilou. Ô, senhor, eu quero fazer dos italianos. Tá, Ana Luísa, italiano. Posso fazer italiano também, senhor? Pega um pouquinho. Vamos tentar, pelo menos, colocar todos esses povos que estão aqui. Ó, tá faltando o Felipe, o Gustavo e o Caio. Certo? E tá faltando eslavo e sírio-libanês. Vamos lá, qual que escolhe aí? Senhor, Oi, pode falar, posso ser Caio. espanhol? Espanhol já foi. O que sobrou foi sírio-libanês, eslavos, né, sir? Eslavos. Pode ser esse. Tá bom, então o Caio faz de eslavos. Caio Silva, né? Isso. E o Gustavo? Gustavo, você pode fazer de sírio-libanês? Gustavo? Tá, Pode, sir. Ele falou que sim. pode. Senhor, eu posso fazer espanhol então, senhor? Não sobrou nenhum. Você é esperto, viu, Felipe? Você tá achando que eu não... Por último, você né, tá senhor? achando, né? Malandragem, né? Mas tudo bem, pode fazer, não tem problema. Tá Não tem bom. problema, Obrigado, senhor. senhor. Espertinho jogada aí, de né, mestre, Ana? senhor. Deixa você com essa jogada de mestre, tá? Espanhóis, né, Felipe? Isso. E Isso, aí, Sara, você pode colocar no grupo esses aí, por quê? Porque pelo menos nós vamos ter um povo representado, um imigrante representado. E aí a gente depois eu coloco lá no grupo que cada um é para escolher, por exemplo, um dos povos lá, mas não pode ficar repetindo. No máximo 2 ou 3 pessoas em cada um dos imigrantes, tá bom? Uhum.
para não ter problema, tá? Vamos continuar? Muito bem, então falando. Agora nós vamos falar sobre os tipos de indústrias, tá? Na página 27. De modo geral, as indústrias podem ser divididas em indústrias extrativas e indústrias de transformação. Tipos de indústria. Indústria extrativa. Característica. Extrai produtos da natureza sem alterar as suas características. Exemplo, madeireiras, indústrias de extração mineral e petrolífera. Muito bem. Segundo, indústria de transformação. Essa indústria de transformação ela pode ser indústria de bens de produção e indústria de bens de consumo. A de bens de produção produz bem para as indústrias, como equipamentos ou matéria-prima. Não consumimos diretamente os produtos desse tipo de indústria. Por exemplo, o ferro. A gente não vai, tá? Sua produção, já a indústria de bens de consumo. Sua produção é para o consumo direto das pessoas. Os bens produzidos por esse tipo de indústria podem ser divididos em duráveis, não duráveis e semiduráveis. Por exemplo, uma televisão, um carro, né? Uma comida, esse tipo de coisa. Então, tem aquilo que é durável, não durável, semidurável, tá? Dentro da indústria de bens de produção, nós temos a siderúrgica, como metalúrgica, mecânicas, naval e petroquímica. E já de bens de consumo, nós temos as de automóveis, eletrodomésticos, moveleiras, né? Alimentícias, têxteis e de bebidas, né? Olha lá que a gente até já comentou um pouquinho. Aqui nós temos um exemplo, vista parcial da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. No Brasil, as indústrias químicas e metalúrgicas são as que apresentam os maiores valores de produção, cerca de 50% do total. Então, agora nós temos que preencher uma tabela. Olha lá. Principais setores industriais em 2012. Então, nós temos a indústria, a empresa extrativa quanto que tem, a porcentagem em bilhões a receita, quando foi em porcentagem e qual é o tipo de indústria. Olha lá. Alimentícia, bens de consumo não duráveis. Então, já preencha aí a tabelinha de vocês. Vamos lá. Conseguiram? Quer que aumente? Olha, bem de consumo não duráveis. As de veículos, o que vocês acham que é? Será que ela é bem duráveis, não duráveis? O que vocês acham? Bem durável, né, senhor? Será? Olha lá. Não, acho que só duráveis, né? Veículos automotores, então é bens de consumo duráveis, né? Pelo menos a gente compra para ter uma certa durabilidade. Eu não compro hoje para estragar amanhã. E a próxima? Qual que é a próxima? Combustíveis de petróleo e vegetais. O que vocês acham? Não duráveis, né, senhor? Não sei, será? Porque petróleo, esses negócios, falam que é irrenovável, né? Isso, mas olha lá, consumo de combustíveis de petróleo e vegetais. Mas, ó, é o tipo de indústria. Será que ela é extrativa ou não? Acho que não, né, senhor? Acho que ela só produz, né, o combustível. Então é durável, né? Isso. Pessoal, por exemplo, a Yasmin comentou que ela e o Felipe ficaram com espanhóis, tá? Então, se for o caso, podem estar fazendo trabalho, qualquer coisa junto, se vocês conseguirem, tá? Mas só que depois vocês também vão ter que me falar o que cada um fez, tá? Se só uma pessoa fazer e achar que vai ter nota para dois, esquece, tá bom? Olha lá. Combustíveis de petróleo e vegetais. Então, ela é uma indústria extrativa. E os produtos químicos? Bens de produção.
Olha lá, produtos químicos. E a metalúrgica, será como que é? Será que é a mesma coisa? Ou não? Ela não é ela não é extrativa. Não, ela é Extrativa, bens né? de produção, né? Olha a outra, máquinas e equipamentos, também é bens de produção. E a extração de minerais metálicos? Extrativa. Extrativa. Oxe, já passei aqui. Produtos de plástico e borracha, também bens de produção. Minerais não metálicos. Minerais não metálicos? Ó, tem o metálico e não metálico, mas o tipo de indústria é a mesma, né? Então, é extrativa. Extrativa. E os eletrônicos e informática, bens de consumo duráveis, né? A gente compra uma geladeira, um fogão, a gente quer comprar para que tenha o quê? Uma certa durabilidade. E a última, qual que é? Não sei. Ninguém sabe, porque como está falando outros, pode ser qualquer tipo de indústria. Então, essa parte fica em branco, tá bom? Ah, tá. Peguei vocês, né? E agora, na página 29, a gente tem uma atividade que a gente está fazendo. Vocês conseguiram pegar a tabelinha inteira? Sim, sir. Tá. Sara, você consegue dar um print na tabela inteira? Será que dá? Uhum. Aí qualquer coisa você Acho pode que ficar sim. colocando no grupo, tá? Acho que tem que diminuir. Sir, e as duas últimas, sir? Fica em branco, porque outros podem ser todos os tipos e o total. Não tem como a gente colocar o total de tipos. Agora dá, peraí. Aproxima. Conseguiram? Lavínia, Sim, Sara, Ana. Foi? Oi. Tá bom. Agora nós vamos para a página 29. O que está pedindo na página 29? Construa no espaço abaixo um painel com imagem dos diferentes tipos de indústrias que encontramos no Brasil, destacando na legenda qual produto ela produz e onde se localiza. Então, eu vou pesquisar, vou entrar lá na internet, vou ver tipos de indústria, tá? Aí vai aparecer uma em Volta Redonda, a outra que fica, por exemplo, que é petrolífera, que fica, por exemplo, em Paulínia, uma que fica, por exemplo, lá na Baixada Santista, a outra que fica em São Bernardo do Campo, que é a montadora de veículo. Então, assim, vários tipos de indústria eu posso estar pesquisando e posso estar colocando. Professor, eu tenho aqui do meu lado um emblema da Coca-Cola. Eu posso tirar o emblema da Coca-Cola, colocar aqui alimentícia que fica em Jundiaí? Posso, não tem problema, tá? Professor, aqui do meu lado tem uma que faz, por exemplo, rolamento. Então, ela é o quê? Só para você ter ideia. Então, ela faz máquinas e equipamentos. Então, ela é bens de produção e ela se localiza aqui, por exemplo, quase no bairro do Eloy Chaves, né? Que é a antiga Petri e tudo mais. Então, são exemplos que a gente pode estar colocando, tá bom? Então, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso pesquisar, olha lá, colocar imagens, tá? Então, assim, usa as imagens que vocês têm dentro da casa de vocês, tá bom? Posso pegar, por exemplo, o emblema da Samsung, né? De um equipamento que eu comprei de um aspirador de pó, alguma coisa desse tipo. Mentira. Né? Não, mas assim, eu posso estar colocando. É de tecnopolos, ou seja, então é um bem de consumo duráveis, não duráveis. Olha aqui, eletrônicos e informática, é bens de consumo duráveis. Então eu venho e coloco, por exemplo, o emblema aqui, para eu estar dando uma olhada, tá bom? Tudo bem? Vocês conseguiram Por entender exemplo, o que é para fazer? Coca-Cola.
da empresa da Coca-Cola pode usar o rótulo? Pode usar o rótulo, porque você está falando da Coca-Cola, é uma indústria alimentícia e ela fica aqui em Jundiaí. Vamos supor que você pega aí uma marca de roupa, tá? Aí você vai estar colocando o quê? Que é uma fábrica, por exemplo, tal, mas assim, o que que é? É uma indústria têxtil, então você vai estar colocando, é uma indústria têxtil e ela se localiza em tal lugar. Então são exemplos que vocês podem estar usando, tá bom? Deixa, Alguém... Oi, pode falar, deixa Sara. isso pronto para a semana que vem, né? Para a semana que vem, tá bom? Aí na página 30, a gente vai falar um pouquinho das cidades. Por que que eu vou dar uma adiantada só aqui, tá? Porque para a semana que vem vocês têm a apresentação do trabalho dos imigrantes e vocês têm essa atividade da página 29 para me apresentar. Então a gente precisa ganhar um tempinho, tá bom? Então aqui a gente fala das cidades. As cidades possuem muitas características que as diferenciam de outros espaços, concentração populacional, atividades econômicas, como a indústria e o comércio, acesso a determinados serviços e diferentes tipos de construção. Observe o mapa do Brasil a seguir, no qual foram destacadas imagens das capitais de alguns estados. Então, nós temos aqui Rio Branco, né, a imagem, né? Aí nós temos, por exemplo, Belo Horizonte, né? Você pode ver que eles pegam mais ou menos o centro, eles pegam a periferia da cidade, tá? Olha aqui Belo Horizonte. Isso aqui literalmente é um bairro periférico, aqui já é o centro, né? São Paulo, a gente pega ali, né, aquela ponte da Estaiada, né? Ou pode ser a Marginal Tietê ou a Marginal Pinheiros, está mais para a Marginal Pinheiros, né? E aqui nós temos já um bairro, por exemplo, afastado, né? Ou seja, uma área não muito boa. Depois nós temos Belém, olha ali também, aqui a parte bonita e aqui a parte feia, né, da cidade, vamos dizer assim. Rio de Janeiro e Salvador. Então aqui eu tenho a parte bonita, né, de turistas e tudo mais, e aqui eu tenho a parte mais afastada. Então são exemplos que a gente tem, né? Então as imagens das capitais apresentam semelhanças, né? Algumas sim, outras não, né? Então espera-se que o aluno observa, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, com a falta de estrutura do processo de ocupação. Por quê? Mostra alguns lugares bonitos, né? Uma forma organizada, os lugares de uma forma mais afastada, sem infraestrutura, tá bom? E aqui fala, por exemplo, entre Salvador e Rio de Janeiro, né? Localizados na planície junto ao mar, todas as áreas intensamente ocupadas. Então, mostra também a questão da forma de ocupação. Escreva sobre as diferenças nas imagens da cidade, então os tipos de construção, a paisagem do entorno, os elementos naturais, uma tem mais verde do que outras, né? A questão do relevo, que são os morros, os rios, umas próximas do mar, outras não. Então, tudo isso são exemplos que a gente tem, tá bom? E aí vem falando sobre as imagens observadas, mostra que as cidades brasileiras apresentam grandes diferenças, mas também muitas semelhanças, que se aproximam muito, como a intensa ocupação e evidentes desigualdades sociais. Então, esses são alguns exemplos que a gente tem, tá bom? Aí a gente tem a tarefa 31 também, né, que é um mapa iconográfico. Vamos ver o que é esse mapa iconográfico. Vamos lá na tarefa 31. O que é a tarefa 31? Literalmente, gente, olha aí, só para vocês perceberem, né? A iconografia, né, é uma forma de linguagem visual que utiliza imagens para representar determinado tema. O mapa iconográfico utiliza imagens para indicar lugares que se destacam na paisagem. Trata-se de um mapa ilustrado. Então, por que é um mapa ilustrado? Você pode ver que ele coloca o desenho do lugar, né? Então, ele coloca, por exemplo, os principais pontos, né? Ópera, o tour pela, né, a Torre Eiffel, né? Então, são alguns exemplos que a gente tem, porque nós estamos falando de um mapa iconográfico da cidade de Paris. Se eu fosse fazer um mapa iconográfico, por exemplo, de Tupéva, o que eu poderia estar colocando? Eu poderia estar colocando, por exemplo, vamos colocar o portal,
Eu poderia estar colocando o símbolo da Igreja Cristo Salva. Eu poderia estar colocando a Câmara, por exemplo, o desenho da Câmara. Eu poderia estar colocando o desenho de material de construção, que é aquele símbolo da Codarim. Eu poderia estar colocando o desenho do Mercado Monte Serrado. Monte Serrado. Né? Eu poderia estar colocando a questão do posto de gasolina. Tudo isso são exemplos para eu montar esse mapa iconográfico, tá? Só para vocês entenderem. O que era para fazer? O que é para fazer? Gustavo? A sua tarefa é fazer um mapa iconográfico da sua cidade. Para isso, você vai precisar de um mapa que sirva de base. Utilize um aplicativo ou um site de localização e selecione um mapa do seu município. Amplie ao máximo o seu mapa e imprima em uma folha do tamanho A4. Você poderá copiar a imagem da tela com as teclas Print e Screen. Após a impressão, recorte o mapa e cole em uma folha A3, de modo centralizado. Coloque um título no mapa, por exemplo, a cidade de São Paulo por Pedro. No caso, a cidade de Itupeva por Sara. E desenhe ícones dos lugares que, para você, são importantes. Na margem da folha, de A3, por exemplo, sua escola, sua casa, áreas de lazer e casas de amigo. Esses desenhos ícones estarão com setas no mapa indicando sua localização na cidade. Não se esqueça de que o seu mapa deve ter, além do título, a orientação e as legendas dos lugares mostrados. Então, assim, pegar uma folha de sulfite e fazer um desenho, tá? Um mapa iconográfico, colocando essas observações que eu coloquei para vocês. Professor, mas eu moro, por exemplo, em Jundiaí, no Eloy. Então, eu faço do bairro do Eloy. Posso estar colocando um desenho do parque, da igreja, posto de gasolina, alguns exemplos que tem. Tem uma sorveteria muito boa, senhor. Isso. Como, por exemplo, eu posso também estar colocando ali no bairro do Medeiros. Eu tenho ali agora o Mercado Monte Serra, eu tenho, por exemplo, as escolas, eu tenho padaria, né? Alguma coisa que chame a atenção. Algo simples, gente. Eu não preciso de muita coisa, tá bom? Pode falar, Carol, desculpa. Precisa acessar o site para fazer ou não? Não, você pode fazer com algo simples, tá bom? Não precisa Fala fazer no muita caderno, coisa, né? não. Isso, tá bom? Alguma dúvida? Gostariam de perguntar alguma coisa? Tá, então agora nós vamos para a revisão. Vocês viram que eu dei uma adiantada no conteúdo da aula que vem. Por que eu dei uma adiantada aí nesse conteúdo? Porque a semana que vem vocês vão ter que me apresentar o trabalho, e aí senão fica pouco tempo, né? Não dá tempo da gente fazer todo o conteúdo para atividade avaliativa, tá? Vamos para a revisão? Fiquei preocupado com o Pedro. Então, ontem, se eu não me engano, acho que foi na aula de artes, acho que ontem. Foi na aula de artes, eu acho que. Ou foi na de educação física, que ele também não apareceu. Não sei se ele saiu. Então, vamos lá. O Brasil se torna destino de novos imigrantes. Além de atrair cada vez mais imigrantes de países vizinhos e executivos europeus e americanos que fogem da crise econômica, o Brasil tem assistido a um aumento expressivo da chegada de imigrantes e refugiados de nacionalidades que tradicionalmente não migram ao país. O crescimento do número de estrangeiros no país, conforme podemos observar no trecho acima, ocorre em razão dos seguintes fatores. Então, quais os fatores que levam as pessoas a procurarem? Então, busca por melhores condições de vida por parte dos migrantes. Caos social ou conflito nos países de origem. Então, ele está tendo problema lá e ele vem para cá. Crescimento econômico do Brasil nos últimos anos, né? O Brasil cresceu, então também se tornou um ponto interessante. E aumento das restrições de imigrantes na Europa e nos Estados Unidos. Como o Brasil tem uma certa abertura nisso aí, a gente recebe, mas esses países, né, principalmente os Estados Unidos e alguns países da Europa, não recebem uma grande quantidade de imigrantes, tá bom?
O Haiti viu milhares de cidadãos deixar sua terra natal em busca de melhores condições no exterior. Muitos chegaram ao Brasil de maneira ilegal, por meio de coiotes, à procura de oportunidades e postos de trabalho. Vocês sabem o que é coiotes? Sabem? Não, só É um conheço animal, né, coiote senhor? de animal. Não, esse coiote aqui são aquelas pessoas que recebem para levar você para outro lugar. Um exemplo, eu vou pagar para um coiote fazer o quê, tá? Facilitar a minha entrada dentro dos Estados Unidos. Então, como que eu vou fazer? Eu vou até o México e lá, por exemplo, um coiote seria o meu atravessador. Vocês lembram o ano passado, na Festa das Nações, que a professora Gil fez uma sala do lado, né? Lá com o pessoal do 8º, se não me engano, aonde eles tinham que fazer o quê, né? Eles tinham que facilitar mais ou menos o quê? A entrada das pessoas dentro dos Estados Unidos. Vocês lembram disso ou não? Alguém chegou a visitar a sala? Eu acho que nem deu tempo, senhor, de gente ir. Então, tá? O aumento repentino do número de imigrantes haitianos no Brasil no início dessa década deve-se principalmente a uma combinação de fatores, a saber, dificuldades socioeconômicas locais, liderança do Brasil na missão de paz da ONU no Haiti, né? Eu conheço várias pessoas, né? E eu conheço até, vamos falar, tem um pessoal que faz missão no Haiti. Eles estão construindo escolas, né, centros lá, vamos falar literalmente para receber, por exemplo, as pessoas lá que não tenham condições. Por quê? Se a gente acha que nós estamos num lugar ruim, é que você não tem noção de como que é a vida dentro do Haiti. Se você tiver condições de conversar com algum haitiano, é muito interessante, tá? A entrada maciça dos grupos haitianos no Brasil a partir de 2010 gerou diversas polêmicas na sociedade e acirrou o debate acerca das condições humanas de estrangeiros ilegais no território nacional. A entrada clandestina desses migrantes ocorreu principalmente em rotas de imigração na fronteira amazônica. Muitas vezes eles chegavam até próximo da Amazônia e entrada de uma forma clandestina. O segmento industrial que tem sua produção destinada diretamente para o mercado consumidor a partir de bens provenientes das indústrias de base ou de recursos ligados à agricultura é a indústria de bens de consumo. O setor industrial tem se modernizado utilizando tecnologias cada vez mais sofisticadas, como robôs e equipamentos de grande precisão. No entanto, alguns segmentos da indústria não possuem grandes aparatos tecnológicos. Ao tipo de indústria que utiliza pouca tecnologia no processo de produção é a indústria tradicional, tá? Então, essa é a revisão da aula dessa semana, até para vocês darem uma olhada aí, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, senhor, você pode aumentar um pouquinho a tela para mim tirar a foto aqui rapidinho? Eu vou fazer o seguinte, Sara. Ah, é. Sim. Aí você dá 2 print. É melhor. Pronto. Tirei o primeiro. Senhor. Ô, senhor, só para dar um momento descontraído aqui, deixa eu encher sua garrafinha, senhor. Gente, cadê o João Vitor? Cadê o João Vitor, Ele sabe? foi para aula presencial, senhor, hoje. Ah. Foi para aula presencial, senhor, hoje. Ah, então tá bom. Se eu tivesse na escola, eu poderia encher minha garrafinha, né? É, senhor, então. Poderia nada, não pode, tá bom? Não pode. Então tá. Pessoal, um beijo para nada. vocês. Não esqueça, eu vou fechar aqui e vou tirar dúvida com vocês. O que nós fizemos hoje?
E eu expliquei a atividade que vocês têm que fazer na página 29, a questão da tarefa, literalmente a tarefa 30 e a tarefa 31, tá? Por quê? A tarefa 30 é a atividade lá do imigrante. E a tarefa 31 é aquela para vocês fazerem o quê, né? Fazer como se fosse um mapa infográfico, colocando algumas informações, por exemplo, né? O mapa da Sara, literalmente, ele está pronto, porque eu já falei o que ela pode estar colocando. Né? Então, são alguns exemplos para vocês estarem colocando, tá bom? Lavínia? Lavínia? Professor, Oi, no seu caso aí, você pode estar colocando, por exemplo, o PEG-PAG, você pode estar colocando a subestação, você pode estar colocando a escola estadual, a estação de tratamento de esgoto, você pode estar colocando o mercado Aliança, que são exemplos, vamos falar de algo que chama atenção aí na região, tá bom? tá bom. Pode ser algo simples, não precisa ser muita coisa não, tá? É só para a gente ter uma noção se vocês conhecem algo que o represente, tá bom? Tudo bem, meus amores? Um beijo para vocês. Não esqueça de entrar lá, responder as atividades e tudo mais, tá? Yasmin, um beijo. Felipe, um abraço. O Caio já saiu, tá bom? Tchau, 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 senhor. Danilo. Tchau, Tchau. meus amores. Um beijo. Tchau, tchau. Tá bom, Tchau. tchau. Até quarta. Agora você liga a câmera, né, dona Yasmin? Deixa você comigo, tá bom? Tchau, tchau.